Em outubro, mais de 155 milhões de brasileiros vão às urnas escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Só que antes mesmo do primeiro voto, vários fatores que ajudam a definir o resultado já foram decididos por algumas regras que talvez você nem saiba que existam. Quem vai ter minuto de TV? Quem vai poder participar de debate? Quanto cada partido pode gastar? E o que pode e não pode postar na internet? O grande ponto aqui é que essas regras podem mudar completamente o jogo eleitoral desse ano. Nessa nova série aqui no canal do The News, nós vamos entrar nos detalhes, nos bastidores e no que você precisa saber sobre a política e o sistema eleitoral brasileiro. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do The News Elections. Você lembra do Caixa 2, que foi tanto falado na época das investigações da Lava Jato? Ele era basicamente o financiamento de campanhas eleitorais por parte de empresas que repassavam milhões de reais para partidos e políticos brasileiros. No entanto, desde 2015, devido ao conflito de interesses óbvio que isso causava, empresas não podem mais doar para campanhas políticas no Brasil. Isso criou a necessidade de outra fonte de dinheiro público: o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, popularmente conhecido como Fundo Eleitoral, criado em 2017 e que vem diretamente dos cofres públicos, ou seja, do orçamento da União. Para 2026, o fundo soma cerca de 4,9 bilhões de reais distribuídos entre 30 partidos com critério fixado em lei. 2% divididos igualmente entre todos os partidos registrados, 35% proporcionais aos votos que cada partido teve na última eleição para a Câmara, 48% proporcionais ao número de deputados federais eleitos e 15% conforme a representação no Senado. Com base nessa matemática, o PL recebeu a maior fatia desse ano, cerca de 881 milhões de reais, seguido pelo PT, com 615, e União Brasil, com 529 milhões. Essas, que são as três maiores legendas, concentram 40% de todo o fundo sozinhas. Outra fonte de dinheiro é o fundo partidário, usado tanto em campanha quanto em despesas do dia a dia do partido, como aluguel de sede, conta de luz e contratação de funcionários. E além desses, existe também o que é chamado de vaquinha virtual, um financiamento coletivo em que só pessoa física pode doar por plataforma cadastrada na Justiça Eleitoral, modalidade que, apesar de parecer bastante na conversa pública, respondeu por menos de 8 milhões de reais dos 13 bilhões arrecadados nas eleições municipais de 2024. A lei também obriga os partidos a reservarem parte desse dinheiro público para a candidatura de mulheres, pessoas negras e pessoas indígenas. Diante de tudo isso, você deve estar se perguntando: existe um limite de gasto nisso tudo? A resposta é sim. O valor é calculado pelo TSE com base no número de eleitores aptos em cada município ou estado. Para 2026, o tribunal decidiu manter o mesmo teto de 2022. Agora que a gente já falou sobre toda a parte financeira das eleições, vamos para o próximo capítulo dessa história. Desde 2017, existe a cláusula de barreira. Para continuar recebendo fundo partidário e tempo de TV, o partido precisa atingir um desempenho mínimo nas eleições para a Câmara, ou um percentual de votos distribuído por estado, ou um número mínimo de deputados eleitos. Esse patamar sobe a cada eleição. Hoje já está em 2% e sobe para 2,5% em 2026 e vai a 3% a partir de 2030. Foi essa pressão que, a partir de 2021, inventou a federação partidária. Na prática, é quase como um contrato entre partidos. Legendas diferentes se juntam, somam voto para passar da cláusula de barreira e são obrigadas a ficar juntas por pelo menos 4 anos. O efeito já aparece nos números. Em 2018, 30 partidos elegeram deputado federal. Em 2022, foram só 23. Ou seja, quem não se junta acaba ficando para trás. É por isso que você vê tanta sigla pequena se fundindo ou virando parceira de outra, já que sem isso simplesmente não sobra dinheiro de campanha nem segundo de televisão para elas. Por exemplo, o PSC, Partido Social Cristão, foi incorporado pelo Podemos depois das eleições de 2022. Já o PTB, que era do Roberto Jefferson, teve que se fundir com o Patriota, que já lançou Cabo Daciolo como candidato à presidência em 2018. Outros que acabaram sumindo foram o PPL, PHS, PRP e PROS, todos engolidos pela regra da cláusula de barreiras. Partindo agora para o tempo de tela. O horário eleitoral gratuito é regulado pela Lei das Eleições e por resoluções do TSE. Em 2026, vai ao ar entre 28 de agosto e 1º de outubro, de segunda a sábado, em 2 blocos por dia no rádio e 2 na TV, além de inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação. A divisão do tempo segue uma conta fixa. 10% do tempo é dividido igualmente entre todos os partidos, federações ou coligações que participam.
Os outros 90% são distribuídos proporcionalmente ao tamanho da bancada de cada partido na Câmara dos Deputados. Isso quer dizer que quanto mais aliados um presidente tiver na Câmara, mais tempo de TV ele ganha e menos sobra para os adversários. Na prática, nas eleições de 2026, apenas 4 candidatos à presidência têm acesso ao horário eleitoral gratuito: Lula, do PT, Flávio Bolsonaro, do PL, Caiado, do PSD e Augusto Cury, do Avante. Romeu Zema, do Novo, e Renan Santos, do Missão, que é um partido criado em 2025, não atingiram a cláusula de desempenho de seus partidos e por isso não tem tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Já se tiver segundo turno, a regra muda. Os 2 candidatos remanescentes passam a ter exatamente o mesmo tempo de propaganda, 5 minutos para cada, não importa o tamanho das coligações que cada um monte. Mas um disclaimer importante aqui: ficar de fora não tira o candidato dos debates promovidos por emissoras de TV. As emissoras são obrigadas por lei a convidar todos os candidatos com pelo menos 5 parlamentares no Congresso Nacional do próprio partido. Quem tem menos ainda pode ser convidado, mas sem obrigação por parte da emissora. Por isso, mesmo candidatos sem tempo de TV, como Zema e Renan, ainda podem ser convidados a participar. Existem ainda algumas novas regras sobre inteligência artificial para as eleições desse ano. Pela primeira vez numa eleição geral no Brasil, todas as campanhas, presidente, governador, senador e deputado, vão operar sobre regra específica do TSE para uso de inteligência artificial. Qualquer conteúdo de propaganda criado ou alterado por AI precisa ter aviso claro e visível informando isso. Deepfake, que é conteúdo sintético de áudio ou vídeo que recria ou altera a fala e imagem de alguém, está proibido durante todo o período eleitoral. Um caso recente mostrou bem isso. No lançamento da candidatura de Flávio, o partido exibiu um vídeo feito com AI simulando Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e proibido de fazer manifestação política. A Federação Brasil da Esperança, que é liderada pelo PT, entrou com uma representação no TSE alegando que o vídeo era um deepfake proibido e também configurava propaganda eleitoral antecipada. O caso foi parar nas mãos do próprio presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, como relator. A defesa de Flávio argumentou que não houve deepfake porque o vídeo trazia aviso explícito de que a imagem e a voz tinham sido geradas por AI e, segundo esse argumento, a regra do TSE só proíbe conteúdo sintético usado para enganar o público e não conteúdo identificado como artificial. Já especialistas em direito eleitoral, ouvidos pela imprensa, avaliaram que a proibição vale mesmo com aviso, porque a resolução veda de forma ampla o uso de imagem e voz de pessoa viva. O caso segue em julgamento e, enquanto isso, vídeos com uma versão sintética de Bolsonaro pedindo voto para o filho seguem circulando no TikTok. Também continua proibido o disparo em massa de mensagem política por aplicativo ou rede social. O impulsionamento de conteúdo é permitido, mas só quando contratado diretamente por candidato, partido ou coligação com identificação clara e por plataforma cadastrada na Justiça Eleitoral. Para fiscalizar tudo isso, o TSE fechou parceria até dezembro de 2026 com 7 Big Techs: Meta, Google, ByteDance, X, Telegram, Kawaii, LinkedIn e 3 empresas de inteligência artificial, incluindo OpenAI e Anthropic. Uma checagem feita pelo Observatório AI nas eleições identificou pelo menos 137 deepfakes de autoridades circulando nas redes, só entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Um terço deles publicado por perfil de político. Segundo a nova regra, desinformação que afete a integridade do processo eleitoral pode configurar abuso de poder político com risco de cassação de registro ou mandato. Bom, financiamento, tempo de TV, sistema de votos, cláusula de barreira, regra de internet, obviamente nenhuma dessas peças decide sozinha quem ganha a eleição, mas juntas elas moldam quem consegue disputar em pé de igualdade e quem entra na corrida já em desvantagem de visibilidade. Entender essas regras não muda seu voto, mas muda a forma como você lê uma campanha inteira, já que boa parte do que parece estratégia é, na verdade, resposta a uma regra que já estava escrita antes da eleição começar. Essa é a ideia por trás dos vídeos que a gente vai trazer para você a partir de agora. Os dados, fatos e histórias. Mas a conclusão é sempre sua. Se você quer acompanhar essa série e entender como o Brasil funciona de verdade, se inscreva no canal do The News e ative o sininho para receber todos os vídeos.